A visão que muitas pessoas têm de Deus é uma espécie de tirano mal disposto, está lá sentado em algum lugar no alto, apenas a olhar à espera de que nós cometamos algum erro para poder nos corrigir. Uma espécie de senhor no estilo medieval que exige tudo e mais alguma coisa dos seus servos para, no fim, abrir uma possibilidade de talvez possamos entrar na sua casa, o céu. Biblicamente, esta visão é completamente errada, totalmente diferente daquilo que a Bíblia realmente apresenta. O Deus da Bíblia, por vezes, pune, mas nunca sem justiça. Ele não exige nada que não tenha feito antes. Ele nunca nos pede sem dar primeiro. O exemplo maior que nós temos é de Jesus. Aquilo que Ele nos pede é bem inferior àquilo que Ele nos deu. Por exemplo, Jesus nos pede que vivamos uma vida santa, mas Ele viveu aqui. Foi tentado em todas as coisas como nós, mas não pecou. E por isso Ele nos pede santidade. Ele nos pede que amemos, mesmo os nossos inimigos. Mas enquanto andou aqui no mundo, Ele demonstrou o seu amor, mesmo para com aqueles que o odiavam. E o seu amor foi tão grande que Ele morreu na cruz por eles e por nós. Ele nos pede que perdoemos aqueles que nos fazem mal. Mas Ele, mesmo na hora em que estava na cruz, perdoou aqueles que o estavam a matar. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos pede alguma coisa, Ele nos pede apenas que façamos na medida inferior àquilo que Ele já fez por nós. Ele pede que dediquemos as nossas vidas, sim. Que abdiquemos de algumas coisas, sim. Mas Ele abriu mão do céu para vir aqui a este mundo. Será que não entendemos que a nossa retribuição será sempre muito inferior àquilo que já recebemos? Provavelmente a nossa dificuldade está mais no fundo. Está nos corações egoístas que nós desenvolvemos. Corações que buscam sempre um proveito pessoal. Vivemos numa sociedade dominada pelo consumo. As pessoas só conseguem pensar em termos de proveito. O que é que eu ganho com isto? Qual é o desconto? Há algum brinde? Isto dá pontos ou não? E na salvação de Deus nós recebemos tudo. Mas somos chamados a dar tudo também. A verdade central da Bíblia, irmãos, é a substituição. Eu vou compartilhar alguns versículos, como são vários, e para facilitar a vida dos irmãos, eles vão ser projetados para que o irmão não precise ficar procurando e eventualmente se perdendo na leitura bíblica, mas possa acompanhar de forma mais fácil. Estava a dizer aos irmãos que a verdade central da Bíblia é a mensagem da substituição. E a primeira substituição que a Bíblia nos mostra é que nós substituímos Deus. Nós trocamos Deus. Nós nos colocamos no lugar de Deus ou colocamos outras coisas no lugar de Deus. Vejam o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem se julga tão esperto, tão capaz. E o profeta, para mostrar o erro do homem, dizia o seguinte: um indivíduo vai ao mato, porque ele precisa lenha para fazer comida e para se aquecer. E ele chega no mato e ele corta um bocado grande de lenha, madeira, e ele traz a madeira para casa. E ele corta aquela madeira e ele aproveita a madeira para fazer várias coisas, mas sobra um pedaço de madeira. Um pedaço assim meio retorcido, um bocado estranho. Aquele pedaço não serve para ele fazer quase nada com ele, não é útil para construir nenhum móvel, não é útil para queimar porque ele está todo torcido, vai gastar-se depressa. Então ele pensa, já sei, vou usar isto aqui. Então ele faz o quê? Faz um ídolo.
Trabalha aquele pedaço de madeira e transforma aquele pedaço numa imagem. E depois faz um pedestal para aquela imagem, coloca-o numa parede e prostra-se diante da imagem e diz: ajuda-me. Ouve as minhas orações. E alguns podem dizer assim: mas isso era uma coisa antiga, nós já não fazemos mais isto. Bem, nós trocamos as imagens por outras coisas, mas continuamos a trocar Deus, a substituir Deus por ídolos na nossa vida. Os ídolos mais diversos. Nós trocamos a verdade de Deus por aquilo que nós achamos que é verdade. São as nossas verdades. Inventamos filosofias, psicologias e outras coisas mais. Criamos centenas de religiões e todas nos deixam vazias e dependentes de nós mesmos. Buscamos a ciência, aprendemos uma porção de coisas e continuamos sem entender nada. Vivemos num mundo em que cada um, teoricamente, tem direito à sua própria verdade. E todos estamos perdidos. Porque substituímos Deus. E Ele não pode ser substituído. Mas já que nós substituímos Deus, a Bíblia nos diz que Jesus veio para nos substituir. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi substitutivo. Ele tomou o nosso lugar. Esta verdade, irmãos, é uma colocação única do cristianismo e chega a ser chocante. Há até alguns teólogos que têm dificuldade em aceitar uma verdade tão explícita na Bíblia porque se sentem chocados com a ideia de que Deus, o Pai, puniu Jesus, Deus, o Filho, para a nossa salvação. Mas, irmãos, é o que a Bíblia diz de forma muito clara. A Bíblia diz que Jesus nos substituiu. Ele se fez pecado por nós. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 5. Na segunda carta ele diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O irmão percebe aqui a substituição. Vê aqui a mensagem da troca. Jesus tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ocupar o lugar dele. Ele trocou connosco o nosso pecado pela sua justiça. Como se fosse um casaco, uma roupa. Ele tirou a sua justiça e Ele deu-nos a sua justiça. E Ele vestiu a nossa roupa, que era o nosso pecado. E quando Ele foi à cruz, Ele sofreu porque Ele estava carregando vestido e Deus, ao olhar para Ele, viu o nosso pecado. Isso nos faz estremecer, irmãos, porque Jesus foi feito pecado na cruz. Ele foi feito maldição. É pesado, irmãos, mas é bíblico. Está lá em Gálatas capítulo 3. Diz assim o versículo, Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, esta mensagem é chocante por um lado, mas por outro lado ela é extraordinária. Isto é Evangelho, irmãos. Evangelho não é o que nós podemos tentar fazer para chegar ao céu. Nós não podemos fazer nada para chegar ao céu. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós. Porque nós não podíamos fazer por nós mesmos. É graça pura. Se não for Deus, estamos todos perdidos. Mas assim como nós substituímos Deus, Ele nos substituiu. Tomou o nosso lugar. Levou a nossa culpa, a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa condenação. E quando ouvimos esta conversa, irmãos, ela parece loucura. O que é que Deus podia ganhar com isto? Nada. É loucura, irmãos, mas é a loucura de Deus. É a loucura do amor de Deus. E quando isto acontece, a Bíblia nos diz que nós ganhamos uma vida nova, ou podemos ganhar uma vida nova no Senhor. E quando nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, acontece duas transformações da maneira como Deus nos vê. Em primeiro lugar, irmãos, era bom que nós guardássemos isto. O Senhor olha para nós e para o nosso pecado e Ele os vê crucificado. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu e diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Meus irmãos, quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós, o nosso pecado é pregado na cruz. E aquilo que nós temos que merece a condenação é, de facto, castigado.
Não é como se Deus passasse por cima do nosso pecado e dissesse, olha, tu fizeste estas coisas, elas mereciam a condenação, mas ok, deixa estar, não há problema. Não, irmãos, elas são levadas em causa e a justiça de Deus não falha, porque aquilo que eu fiz que merece condenação é condenado e o castigo que eu mereço realmente acontece, porque quando Jesus foi para a cruz, Ele foi com o meu pecado, e quando Deus olha para o meu pecado, Ele vê o meu pecado na cruz. Mensagem da palavra. Daí que o apóstolo Paulo escrevia aos Gálatas no capítulo 2, aquele versículo que nós conhecemos bem, e ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto significa que o meu pecado foi realmente castigado. Quando Jesus morre, Ele morre levando o meu pecado, e o meu pecado está na cruz. Mas não somente quando Deus olha para o meu pecado, Ele me vê na cruz, mas quando Ele me olha, através da salvação que Jesus ganhou para nós, Ele me vê com a justiça de Jesus. Paulo aos Romanos, no capítulo 6, dizia assim: se morremos com Cristo, porque afinal o nosso pecado foi pregado na cruz, nós também vivemos com Ele. A segunda parte daquele versículo que já tínhamos visto, lá em 2 Coríntios, diz exatamente isso: para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja, irmão, é o versículo, não é o seguinte, é o outro. O seguinte: para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe o que é que acontece, meu irmão, quando Jesus olha para si, depois que você aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida? Quando o Senhor toca o seu coração, Ele o chama, Ele o escolhe, Ele o separa, e você é tocado pelo Espírito de tal maneira que não consegue resistir, e se prostra e pede a Deus misericórdia, pede a Ele, é arrependido pelos seus pecados e é tocado pela salvação de Jesus. Deus olha para você e Ele não vê mais o homem ou a mulher pecador. Ele olha para você e vê a justiça de Jesus. É por isso que a Bíblia nos chama de santos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos crentes e diz: os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Roma, os santos que estão em Lisboa. Isso é porquê? Porque você vive uma vida perfeita e não existe nada de errado da sua vida? Não. É porque o impensável é que você foi feito justiça de Deus. E quando Deus olha para você, Ele vê você com a justiça de Cristo. Você merece? Não. É por isso que se chama graça. É uma coisa que nós não podemos merecer. É tremendo, irmãos, esta verdade. Este ensino da palavra de Deus é tão extraordinário que normalmente é difícil para o homem aceitá-lo. Ele é simultaneamente a coisa mais difícil e mais fácil de aceitar. É a mais difícil, irmãos, porque mexe com o nosso orgulho humano. Orgulho tolo, vaidade tola. Diz assim: não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. É preciso que eu faça algo. Não é possível que isto seja assim, sem nada. Meu querido, aquilo que precisava ser feito, você nunca ia poder fazer. É por isso que foi preciso que Jesus fizesse por si. Portanto, querer fazer alguma coisa é uma tolice da sua parte. Mas, por outro lado, quando nós entendemos, é a coisa mais fácil de receber, porque é a graça extraordinária de Deus. Agora, algumas pessoas talvez não compreendam muito bem é o seguinte, porque a alguns esta mensagem parece soar da seguinte maneira: bem, então eu sou salvo pela graça, Deus fez por mim, eu não preciso fazer nada, então que maravilha, eu aceito a salvação e depois fico só de papo para a hora à espera de chegar para o céu. É isso que a Bíblia diz? Não, irmão. Se você pensa assim, então não entendeu a graça de Deus. Se você pensa realmente assim, então não foi tocado pela maravilha do perdão do Senhor Jesus. Porque a graça que nós recebemos no Senhor não nos deixa parados. Vamos voltar a Gálatas 2:20, o versículo que nós já tínhamos visto. Ele diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando nós somos salvos e recebemos uma nova vida no Senhor Jesus, ela é uma vida diferente, é uma vida com Deus, mas é também a vida de Deus. E ela tem que ser uma vida para Deus. Paulo, escrevendo aos crentes, lá em Corinto, na segunda carta, ele dizia, e os irmãos conhecem este versículo: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas
passaram, eis que tudo se fez novo. Não pode ser salvo e ficar de braços cruzados e dizer, bem, agora eu vou aproveitar para chegar, vou aproveitar esta viagem até ao céu, não é? Vou descansar porque Jesus já fez tudo por mim. Aquele que é verdadeiramente salvo é tocado pela maravilha da graça de Deus, compreende o perdão extraordinário que Deus lhe tendeu, não vai se pôr a perguntar o que mais eu vou ganhar, qual é as vantagens que eu tenho com isto, aonde é que está o lucro, será que eu vou ficar rico? Não. Vai perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu posso fazer por Ti? Depois de tudo o que fizeste por mim, o que é que eu posso fazer por Ti? Deixe-me dar aos irmãos um exemplo prático do que pode acontecer na vida de alguém quando esta pessoa tem este entendimento e experimenta esta verdade. Vou-vos falar de alguém que viveu já há algum tempo e nasceu na nobreza daquilo que hoje é a República Checa, na Morávia. Para os irmãos que não sabem onde fica a Morávia, este mapazinho talvez ajude. É aquela parte, não é, mais oriental daquilo que hoje é a República Checa, ali a sul da Polónia. Este homem nasceu no ano de 1700 e ele se chamava Nicolau Ludwig von Zinzendorf. E ele nasceu numa família da nobreza, ele era um conde, é conhecido como o conde Zinzendorf. Ele nasceu numa família abastada, justamente por ser membro de uma família tão rica. Nós temos alguns retratos pintados dele daquela altura. Os retratos que eu trago aos irmãos são dele mais novo e depois um pouco mais velho. Este homem nasceu numa família muito abastada, a sua família era extremamente rica, naquilo que hoje é a República Checa, que na altura pertencia ao reinado dos Habsburgos, que governavam a partir da Áustria. Os seus pais morreram quando ele era muito novo. Ele foi criado por uma avó e uma tia, que eram cristãs genuínas, que seguiam o cristianismo da linha protestante pietista. O pietismo foi um movimento que surgiu na ala protestante luterana e que advogava uma consagração total da vida ao Senhor. Os pietistas incentivavam a um estudo sério da Bíblia e a uma consagração da vida, não apenas dos que eram chamados os trabalhadores da obra, os servos de Deus, os pastores ou os diáconos, mas que todos os crentes precisavam ter uma vida de grande consagração em qualquer atividade em que estivessem. Uma coisa que marcava o movimento pietista eram os pequenos grupos de comunhão, em que eles se reuniam semanalmente para juntos estudarem a Bíblia, para orarem, para incentivarem uns aos outros a crescerem na fé. E foi nesse contexto que Zinzendorf cresceu. Apoiado pela sua avó e pela sua tia, ele conheceu o Senhor muito cedo na sua vida e aprendeu o valor de uma vida consagrada. E quando ele foi para uma escola de nobres, onde estavam essencialmente jovens crentes, e ali ele juntou-se a um grupo de outros jovens crentes pietistas, e eles formaram um grupo que se intitulou a si mesmo a Ordem do Grão de Mostarda. Nome curioso, não é? A Ordem do Grão de Mostarda. Lembram-se da história que Jesus falou, que a palavra é como um grão de mostarda, a menor das sementes se transforma na maior das árvores. Para um jovem nobre daquele tempo, não havia grandes possibilidades para entrar no ministério. Era impensável que um conde, herdeiro de uma riqueza tão significativa, se tornasse pastor. Isto era inaceitável. A pressão social era extremamente grande sobre o jovem Nicolau. E com 19 anos de idade, ele então fez uma viagem por algumas capitais da Europa e entrou numa galeria de arte e diante daquelas vários quadros, ele parou, em especial diante de um quadro, pintado pelo mestre italiano Domenico Fetti. E o quadro que ele viu foi este. Era um quadro de Jesus, depois de ter sido espancado, estar sendo levado para a crucificação. E este quadro tinha um título, porque naquele tempo era comum que os quadros tivessem um título. E por baixo do quadro havia uma frase, e ela dizia assim: fiz tudo isto por ti. Que fazes tu por mim? Eu fiz tudo isso por ti. Que fazes tu por mim? Os biógrafos de Zinzendorf dizem que este quadro, a meditação desta verdade bíblica diante da qual ele esteve ali algum tempo, marcou profundamente aquele jovem. E ao sair daquela galeria de arte,
um lugar onde talvez não pensássemos que fosse habitual a pessoa ter um encontro com Deus. Ele ficou a meditar nesta frase e ele tomou uma decisão de consagrar a sua vida ao Mestre numa vida de serviço, de dar ao Senhor a sua vida para que o Senhor a controlasse. E que se ele não podia ser necessariamente um pastor, mas que Deus pudesse usá-lo, a ele e à sua riqueza e aos seus recursos, para abençoar a obra de Deus. E este foi o começo da transformação numa vida, irmãos, que marcou o protestantismo e acabou por criar o maior movimento missionário entre os protestantes no século XVIII e que foi a grande base para o grande século de missões protestantes no século XIX. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos desta forma de servir a Deus. A primeira delas foi a generosidade. Zinzendorf viveu num período de grande perseguição religiosa. Havia várias revoluções religiosas neste tempo e muita perseguição de crentes no mundo inteiro da Europa do seu tempo. Em 1722, quando ele ainda era muito jovem, tinha 22 anos, um grupo de refugiados protestantes da Moêmia buscou asilo nas suas terras. Aproximou-se, de Zinzendorf e pediu que permitisse que eles se estabelecessem nas suas terras. Os seus familiares foram todos contra, disseram, isto só vai trazer problemas, dificuldades, confusões, o que vamos gastar com esta gente toda para aqui ficar, isto ainda vai nos trazer uma série de dores de cabeça, mas contra todos os desejos ou as reclamações dos seus familiares, Zinzendorf abriu espaço no seu terreno, nas suas propriedades, numa região chamada Berthelsdorf, para que aquele grupo de refugiados ali se estabelecesse. A notícia da sua generosidade se espalhou e vários outros refugiados começaram a se dirigir para aquele local. E aos poucos, aquele pequeno grupo de refugiados iniciais tinham-se transformado numa verdadeira vila, numa verdadeira aldeia de refugiados religiosos que tinham fugido das suas terras pela perseguição do Evangelho. Existem algumas imagens feitas daquele local, em desenhos que são curiosas. Esta é a propriedade de Berthelsdorf no seu início. Um pouco mais à frente no tempo, ela já teria um outro aspecto e nesta altura ela mudou de nome. Aqueles que ali moravam resolveram rebatizar o local e o chamaram de Hernat, que significa o vigia do Senhor. E naquele local, crentes perseguidos de várias regiões da Europa Central encontraram abrigo. O conde Zinzendorf os abrigou, auxiliou-a com grandes gastos pessoais a construir os recursos para que eles ali estivessem e assim se constituiu uma vila inteiramente cristã, sob princípios cristãos. Servir aos outros, irmãos, é uma parte natural e lógica de uma vida consagrada a Deus. Não serve de nada alguém dizer que ama a Deus, que ama ao Senhor, que consagra a sua vida a Ele e depois não faz nada pelos que estão à sua volta. É natural, quando nós dizemos que queremos servir ao Senhor, que Ele coloque ao nosso lado pessoas que precisam de ajuda. Porque é a maneira prática que nós temos de poder servi-lo. Porque Ele já não está aqui fisicamente, mas outros estão. E aquilo que fazemos ao próximo conta para o Senhor. Foi assim que Ele nos ensinou. Neste local, em 1727, mais precisamente no dia 13 de agosto, os irmãos veem que estamos a fazer aniversário da data. No templo que eles tinham construído, algo semelhante a isto, era um templo muito tosco, eram instalações muito simples, era aquilo que eles podiam ter, mas naquele dia, o dia 13 de agosto de 1727, tome nota porque esta data é importante, aconteceu algo extraordinário enquanto eles estavam a fazer o seu culto de oração. E o Espírito Santo de tal maneira moveu os crentes naquele local que começou duas coisas muito marcantes para aquela comunidade que ali estava. E as duas coisas marcantes que o Espírito trouxe para aquela comunidade foi uma dedicação muito séria à oração e ao jejum e um envolvimento missionário total, absoluto. Começando neste dia 13 de agosto, iniciou-se um tempo de oração em que dia e noite, 24 horas por dia, este local ficava ocupado com pessoas a orar.
Às vezes havia muita gente, era a hora de culto, vinha toda a comunidade. Às vezes podia haver 3 ou 4 irmãos que estavam ali, talvez durante a madrugada. Mas a partir daquele dia, 13 de agosto de 1727, o salão não ficou vazio. Havia sempre alguém em oração ali. Sabem quanto tempo demorou este tempo de oração? Quanto tempo demorou esta reunião de oração? 107 anos. Se o irmão acha que a reunião de oração que nós fazemos aqui de vez em quando, aquelas vigílias que demoram cerca de 3 horas é longa, então o irmão não vai querer se juntar à Igreja Morávia. Uma reunião de oração que demorou 107 anos. É um bocadinho longa, não é? Mais comprida do que nós estamos habituados. Irmãos, vejam o toque do Espírito. Mais de um século, aquele local nunca foi esvaziado por completo. Havia sempre alguém ali em oração para servir ao Senhor. O conde de Zinzendorf mostrou-se inteligente, sensível e mostrou discernimento espiritual nesta altura. Enquanto algumas pessoas lhe disseram que o que estava a acontecer entre aquela comunidade era apenas uma manifestação de fanatismo, era um radicalismo que não fazia sentido, Zinzendorf entendeu que havia ali um mover do Espírito Santo e ele juntou-se a estes crentes, permitindo que a sensibilidade espiritual o levasse a abraçar este movimento e a canalizar os esforços destes crentes para servir ao Senhor. Meus irmãos, quando nós servimos a Deus, isto passa por perceber o que está a acontecer à nossa volta. Estar sensíveis e atentos ao que Deus está a fazer à nossa volta, para que nós possamos participar da sua obra. Nem tudo aquilo que o Senhor vai fazer tem que começar conosco. Mas nós podemos e devemos ser instrumentos nas suas mãos para a sua honra e a sua glória. Uma das coisas que marcou o avivamento em Hernat entre os crentes morávios foi a sua paixão pela pregação do Evangelho e por espalhar a graça de Jesus. Uma paixão missionária com proporções inimagináveis no tempo de Zinzendorf. Pouco depois do início deste movimento, ele foi convidado a participar como membro da nobreza da coroação do rei Gustavo VI da Dinamarca. E ali ele conheceu um ex-escravo que tinha conseguido fugir das plantações de cana-de-açúcar nas Caraíbas. Na altura eram chamadas Índias Ocidentais. E ao conversar com este homem, ele ouviu a respeito da realidade dos escravos que eram levados de África para servir nas plantações em todas as Caraíbas e na América do Sul. E de tal maneira ele foi tocado pela sua necessidade espiritual que ele voltou a Hernat e contou àqueles crentes daquela vila que pertencia a ele, que estava nos seus domínios, o que estava a acontecer. E aquela comunidade imediatamente tomou uma decisão: vamos enviar missionários para este local, para estas gentes. Irmãos, estamos a falar de 1700 e pouco. Não havia aviões. Não era abrir a internet e procurar, não é? No Google, qual era o voo mais rápido para chegar às Caraíbas, irmãos. Eles estavam no centro da Europa. Pensar em chegar às Caraíbas era uma coisa completamente louca. Era o outro lado do mundo. 2 anos depois, seguiram os primeiros missionários para este trabalho. Durante os 20 anos seguintes, tome nota, irmão, durante os 20 anos seguintes, esta pequena comunidade na Morávia enviou mais missionários para o mundo do que todos os protestantes juntos tinham enviado nos 2 séculos anteriores. Estima-se que entre 10% e 12% de toda a comunidade se envolveu em trabalho missionário transcultural direto. Ou seja, 1 em cada 10 da comunidade acabou por deixar Hernat para ser missionário em algum lugar do mundo. Eles foram missionários, enviaram missionários para lugares tão distantes como as Caraíbas, a Groenlândia, o Alasca, Tanganica na África e até aos Himalaias. Algumas imagens ficaram daquele esforço missionário feito naquele tempo. Temos uma imagem simples que nos fala a respeito do trabalho missionário sendo feito entre os escravos nas Caraíbas. Isto é uma imagem de missionários morávios. E a imagem seguinte nos fala sobre missionários morávios que chegaram aos esquimós no Alasca. Irmãos, isto é algo realmente extraordinário. A história nos diz que Zinzendorf abraçou o trabalho missionário fervorosamente. Ele investiu grande parte da sua fortuna para o envio destes missionários. Ele mesmo
Foi como missionário durante algum tempo para a América do Norte, trabalhando entre os índios nativos. A sua capacidade realmente não era muito forte na área evangelística. O seu forte era a área de administração e de organização. E ele investiu o seu esforço para a perpetuação deste movimento e para que Hernat continuasse sendo o centro e a base das operações. O fervor e o testemunho dos crentes morávios influenciou grandes homens do século seguinte, como John Wesley e George Whitefield, que foram os grandes avivalistas do século XVIII. A decisão de um jovem nobre de 19 anos mudou a face do cristianismo na Europa Central. Num tempo em que as viagens intercontinentais eram algo raro, difícil, extremamente caro, no coração da Europa, entre um povo que não tinha qualquer tradição marítima, o Senhor despertou uma comunidade que se transformou na maior difusora do Evangelho para o mundo. Isto porque um dia um jovem parou diante de um quadro que dizia: fiz tudo isto por ti, que fazes tu por mim? Esta última imagem que eu quero deixar aos irmãos é a aldeia, é a vila de Hernat hoje, na Morávia, onde estão ali, evidentemente, que guardados alguns elementos importantes da história desta comunidade. O apelo do Senhor Jesus não mudou. A verdade que Zinzendorf enfrentou naquela ocasião continua sendo a mesma para nós hoje. Ele fez tudo por nós. O impensável por nós. O que temos feito por Ele? Cada vida salva deve ser uma vida consagrada. E vidas consagradas nas mãos de Deus fazem a diferença. Qual é a diferença que nós temos feito? Não nos cabe especular, irmãos. O Senhor não precisa de mais nenhum Zinzendorf. Dizemos em outro tempo. Mas Ele precisa de cada um de nós. Ele deseja usar-nos como seus instrumentos. O nosso Deus é um Deus grande. É um Deus soberano. Ele fará as coisas como lhe aprouver. Mas Ele está à espera de homens e mulheres que possam ouvir o seu apelo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me